Rafael não piscava, observando as pessoas ao seu redor. Na realidade, nada o faria mudar de ideia, mas gostaria de ter o apoio daqueles que ajudaram tanto no resgate de seu irmão, e foram tão cruciais para encontrá-lo com vida. Porém, não mudaria de ideia. Se eles não o apoiassem ainda assim, seguiria com aquela ideia por mais estapafúrdia que fosse. Você é mesmo muito ridículo. Acredita mesmo que essas pessoas irão te apoiar nessa estupidez? Ouviu a voz do pai ao seu lado, mas ignorou. Não adianta me ignorar. Essa ideia é ridícula, e você sabe disso. Você não é o seu irmão. Você não tem a menor chance de enganá-los. Eles te matarão, e eu vou assistir de camarote. Talvez porque soubesse que tanto a visão quanto a voz do pai fosse fruto da sua imaginação, aquela verdade doesse tanto. No íntimo ele sabia que isso era mesmo ridículo. Abaixou a cabeça e sentiu o pedalo Robinho da dona Rebeca. Confuso, levantou a cabeça rapidamente e encarou-a passando a mão na cabeça. Ó Senhora da mão pesada! Pensou. Encontrou alguma das porcarias do seu irmão escondido em algum lugar e fumou? Perguntou brava. Envergonhado, ele apenas sacudiu a cabeça em negativa. O que você tem nessa cabeça? Pensa mesmo que eles acreditarão que você seja corrupto? Perguntou o delegado Abraão, andando de um lado para o outro. Vocês o estão deixando constrangido. Eu achei excepcional a ideia, disse Isaac, aplaudindo. Não dê corda, Isaac, disse o pastor moderadamente. Rafael, meu filho, se infiltrar no meio deles será muito perigoso. Essas pessoas são criminosas. Também acho muito perigoso. Mas o Isaac tem razão. A ideia é boa, disse Eric cauteloso. Isabela beliscou sua costela. Você conviveu com um assassino, ele até se apaixonou por você, disse beijando a esposa. E isso quase os matou, disse dona Rebeca cruzando os braços. A diferença é que não sabíamos que o Ulisses fosse um assassino. Sabemos que esses homens são assassinos. E sabe Deus mais o quê? A dona Eugênia vai ter um infarto se sonhar que o filho dela está se arriscando desse jeito, disse o delegado, buscando o apoio de dona Rebeca e Isabela. Isso é verdade. Apoiou as duas. Ele sabia que todos estavam certos, principalmente que sua mãe se preocuparia com ele, justo agora que ela estava tão bem e em paz, mas a imagem de Samara sendo golpeada invadiu sua mente e sentiu um calafrio. Era mesmo arriscado, mas ele precisava fazer alguma coisa. Ela fora para o hospital 2 vezes em menos de 24 horas. Ele não fazia ideia no que seu plano daria. Não conhecia aquelas pessoas. O calafrio prolongou ao se dar conta de que poderia pôr todos em perigo. Nervoso, sacudiu a cabeça. Além da pobre moça, você vai mandar todas essas pessoas para o hospital. Gargalhou o pai ao seu lado. Gente, todos vocês estão cheios de razão, dona Rebeca. Eu não faço uso de nenhum tipo de entorpecente. Não se preocupe quanto a isso. Senhor delegado, eles sabem que eu não sou corrupto. Não tentarão me aliciar para o meio deles, mas acreditam que sou ingênuo e tolo que podem me ludibriar. Pastor, eu sei que é perigoso, e por isso mesmo vou precisar da ajuda de todos vocês. No entanto, nenhum precisa se envolver ativamente nessa empreitada. Não quero ninguém correndo riscos desnecessários. Estou dizendo a vocês sobre meu plano, porque logo vocês saberão que eu estou frequentando aquele lugar, e preciso que todos ajam naturalmente como se eu fosse apenas alguém que ainda está perdido pelo que aconteceu com o meu irmão, e ainda não se encontrou. Abaixou a cabeça. Alguém que sofre de baixa autoestima e não sabe o que esteja fazendo. Pensou sinceramente. O que é totalmente verdadeiro. Você é tolo, ingênuo, não sabe o que quer da vida nem como lutar pelo que pensa que quer, e não tem autoestima nenhuma. Você sempre viveu à sombra dos seus irmãos, e sempre viverá. Ele suspirou, sentindo o peso das palavras do pai. Os olhos arderam, e ele piscou várias vezes, engolindo seco. Levantou a cabeça. Talvez o pai sempre estivesse certo a respeito dele, mas dessa vez, ele estava errado. E como podemos te ajudar? Perguntaram Isabela e Natália, entreolhando-se, sorrindo. Exasperado, o delegado ergueu as mãos.
Porque eu ainda tento. Esse povo não tem nenhum senso ou juízo. Resmungou desanimado. Nosso senso e juízo estão em Deus, meu sogro. Respondeu Isabela sorrindo. Rafael, só há um erro no seu plano. Não sei se seja possível não nos envolvermos. Disse Natália, apertando a mão do noivo. Veja você, quando comecei a investigar sobre o meu pai, eu não queria que ninguém se machucasse e, se não fosse Deus a operar milagres naquela clínica, não quero nem pensar no que teria acontecido. Isaac a abraçou. Podemos fazer de conta que você não é o homem inteligente e íntegro que sabemos que você é, mas agora eles acreditarem nisso é outra história, disse o pastor. Precisamos combinar quais informações eu poderei dar a eles. Assim tudo o que eu disser a eles vocês saberão. Não pode ser informações falsas, lembrou Isaac. Eu entendi o que vocês pretendem. Eu sou voto vencido nessa rodada, disse o delegado exasperado. Mas somos nós que precisamos de informações. Como você passar informações do que estamos fazendo vai nos ajudar? Além de nos colocar a todos em risco? Tentou mais uma vez. Obviamente que eles não me vão falar sobre os negócios deles, mas eles não imaginam que eu sei quem eles são ou o que eles fazem. Então eles não serão sempre cuidadosos, e poderão sim deixar escapar uma coisa ou outra na minha frente, como os nomes dos animais que foram presos hoje. Pedro e José? São nomes tão comuns que eles terão uma desculpa muito boa para falar os nomes deles, se você os questionar de alguma maneira. Resmungou o delegado. Pedro e José? Perguntou rindo. O Evil os chamou de cachorro louco e lobisomem. Todos o encararam de boca aberta, em seguida começaram a rir. Ainda acho muito risco para pouca vantagem, disse o delegado ficando sério, sentou-se pegando o desenho que Rafael fizera. O Ricardinho envolvido nisso me deixa muito aflito e preocupado. Se eu ver que não está dando resultado, ou que está ficando mais perigoso do que já é, eu deixo de frequentar o bar e me afasto, disse Rafael sério. Palavra de escoteiro, disse recordando-se que o homem do Evil o chamara de escoteiro. Sempre que você for até lá, um de nós ficará de olho em você, e qualquer dia eu posso te ver por acaso e entrar para te cumprimentar e tomar um refrigerante. Disse Isaac seriamente. O delegado o encarou sério. Nem pensar. Não quero você perto dessa gente, retrucou alterado. Pai, se ele quer se infiltrar no meio deles, nós daremos todo o suporte necessário, e eu sou jornalista, é mais fácil para eu entrar em qualquer ambiente. Todo mundo sabe que eu o conheço, e aparentemente não há nada de mais no local. É um bar como outro qualquer. Sim, é verdade. Só não vai esquecer que você prometeu se casar comigo, viu? Nada de fazer coisas estúpidas. Ouse me deixar viúva antes do casamento que eu te mato, disse Natália apertando seu ombro. Não se preocupe, meu amor. Vou passar bem longe da bruxa da foice. Brincou, beijando sua mão. Isaac, isso não tem graça, resmungou o delegado. Tá certo, pai. Sim, senhora, e senhor, eu vou me cuidar. Eu prometo, disse beijando-a de leve. Rafael tem alguns probleminhas no seu plano de infiltração, começou Isaac sério. O próprio Evil te convidou a voltar ao bar. Isso significa que as pessoas que estiveram na pizzaria no dia do tiroteio e o Ricardinho não vão lá tão cedo. Não creio, eu não conheço o Ricardinho, então ele não tem por que se preocupar comigo. E quanto ao casal daquela noite, o homem estava lá, e assim como o ignorei, ele me ignorou. Obviamente que ele se lembra de mim, mas ele pensa que eu não me lembro dele. O que te faz pensar que ele pense assim? Perguntou Eric. Quando passei por ele para ir até a Samara, não olhei na direção dele, mas ele olhou na minha. Pode ser até que eles diminuam a ida até lá, mas não creio que parem totalmente. Você disse probleminhas, disse encarando Isaac, que sorriu, virando-se para o pai. O senhor tem homens corruptos. Se algum deles estiver envolvido com esse caso, o delegado ficou escarlate. Como você sabe disso, menino? Perguntou preocupado. Eu sou jornalista pai e um dos melhores, disse garboso. Natália o abraçou orgulhosa.
Só tem 2 comprovadamente vendidos, e não sei se estão envolvidos com esse caso, disse encarando Rafael. Pelo olhar do delegado, era possível que os caras estivessem envolvidos apenas com o tal chefe, e o delegado deixara claro que isso era segredo de Estado. Como vocês farão? Não poderão falar sobre esse assunto na delegacia, nem mesmo na sala do meu pai. Qual o problema com a minha sala? Pai, se eu fosse corrupto e quisesse saber o que o meu chefe está aprontando, eu colocaria fácil uma escuta na sala dele. O delegado arregalou os olhos. Será? Perguntou alarmado. Eu não sei, pai. Só estou dizendo o que eu faria. Rafael olhou de pai para filho e resolveu interferir. Apenas agiremos normalmente. Em algum momento o delegado deixará escapar que está preocupado com a minha aquisição. Afinal, me mostrei um policial tão eficiente na procura pelo meu irmão. Mas parece que a eficiência toda era apenas por interesse. Que estou ficando relapso. Enfim, que estou deixando a desejar. Não sei se alguém vai engolir essa história, disse o delegado encarando-o admiravelmente. Rafael abaixou a cabeça encabulado. Meu pai só tem elogios para você. Como de repente ele vai começar a falar mal de ti, disse Eric. Isso até hoje, resmungou o delegado irritado. Ele foi imprudente na casa da Samara e depois foi parar em um bar suspeito. Isso aí, está vendo? Não será difícil convencer as pessoas que sou uma pessoa tola e covarde. Acredite-me, todos acreditarão que eu estava fingindo uma personalidade forte e determinada, apenas para encontrar meu irmão e devolver a ele a carga da família. Todos se entreolharam preocupados. Para eles estava clara a intenção dele por trás de tudo aquilo. Ele estava apaixonado talvez pela primeira vez e faria qualquer coisa para salvá-la. Mas e se algo acontecesse com ele no processo? Como ficaria o alvo do seu desejo? Estamos contigo e faremos o que puder para te ajudar, disse Eric. Os outros assentiram. Eric apertou seu ombro e sorrindo piscou. Resolveremos isso, e você terá o seu final feliz com a sua Branca de Neve. Rafael corou até as raízes do cabelo, constrangido abaixou a cabeça novamente.